Este é o podcast Junguiando, o podcast do Instituto Junguiando sobre psicologia analítica. Nós já falamos sobre conceitos junguianos, relações e diagnósticos. Nessa quarta temporada, a Psique em Movimento, nós queremos mergulhar mais profundo. Vamos olhar para a vida psíquica como ela realmente é, viva, dinâmica, em constante transformação. Porque talvez cuidar de si não seja apenas encontrar respostas, mas aprender a escutar o processo que está acontecendo dentro de nós. Um convite para deixar de olhar para si apenas como um problema a ser resolvido e começar a escutar a psique como um caminho. Eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagari. E eu sou a Mayara Suguaia. Nós somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Olá, esse é mais um podcast Junguiando. No episódio passado, nós começamos essa nova temporada falando de uma ideia central, de que a mente nunca está parada. A vida psíquica está sempre acontecendo, mesmo quando parece que nada mudou por fora. E hoje a gente vai dar um passo a mais. Porque se a vida psíquica está sempre em movimento, uma pergunta aparece naturalmente. Por que algumas experiências mudam quem nós somos? Não só mudam a nossa rotina, os nossos planos, mudam alguma coisa mais profunda. Mudam a forma como a gente se vê, a forma como a gente se relaciona, como a gente escolhe as coisas, como a gente habita a nossa própria vida. Pois é, né, Dani? É verdade. Pensando nisso, é muito curioso, porque nem sempre isso acontece com os eventos que, vistos de fora, parecem os mais importantes. Às vezes uma pessoa passa por uma grande mudança externa, por exemplo, e segue relativamente parecida por dentro. Mas num outro momento, uma conversa, uma frustração, uma perda pequena, né, que pode ser pequena para os outros, uma frase que alguém disse, um sonho, um silêncio, aquilo tudo pode desmontar alguma coisa. Exatamente. E esse é o ponto do episódio de hoje. Nem todo acontecimento vira uma experiência, né, transformadora. Um acontecimento é algo que acontece, né? Uma experiência transformadora é diferente, é algo que atravessa a gente, né? Atravessa porque toca alguma coisa interna, né? Uma imagem que a gente tinha de nós mesmos, ou um valor, alguma defesa antiga. Às vezes toca uma expectativa que organizava a nossa vida. Isso aí. Por isso que o título de hoje é Quando uma crise começa por dentro, rupturas psíquicas e o início de um processo. E talvez a pergunta que nos acompanha hoje seja: como reconhecer o momento em que uma experiência deixa de ser apenas algo que aconteceu e passa a reorganizar quem nós somos? E o que a psicologia tem com isso? A gente costuma chamar de crise aquilo que aparece de uma forma visível, né? É uma separação, uma perda, uma mudança profissional, uma doença, a maternidade, às vezes uma demissão ou uma mudança de cidade, uma briga na família. Claro que tudo isso pode gerar uma crise, mas a psicologia analítica traz para a gente uma distinção importante. O acontecimento externo não é exatamente a mesma coisa que uma experiência psíquica intensa. Tipo assim, né? Duas pessoas podem passar pelo mesmo acontecimento, mas aquilo vai ter efeito completamente diferente para cada uma delas, né? Porque o que transforma não é só o fato, é o encontro entre aquele fato e a história interna da pessoa. Uma crítica no trabalho pode ser só uma crítica e segue em frente. Mas para uma pessoa cuja vida interna foi organizada em torno de provar o seu valor, mostrar que ela é uma pessoa que dá conta, aquela crítica pode tocar uma ferida muito antiga. O fim de uma amizade pode ser um pouco triste, mas uma pessoa que viveu o abandono, uma ameaça de desintegração quando foi abandonada, esse fim pode ser uma crise profunda, é mais um abandono, né? Uma mudança de fase pode ser uma coisa natural na nossa vida,
Mas alguém que se identificou demais com a fase antiga, essa mudança pode parecer uma perda de identidade. A gente vê pessoas que se prenderam a uma etapa da vida e que parecem manter aquilo para sempre, né? Então, é aquela pessoa que está com 45 anos e ainda usa o mesmo jeito de falar, de agir, de se vestir de quando tinha 25, porque de repente aquela fase da vida foi muito significativa, né? E ela se sentiu bem e segura. Então, ela tenta arrastar aquela experiência para o resto da vida. Sim. Sim. E essa diferença que você está falando, né, Dani, é fundamental clinicamente pensando, porque às vezes de fora alguém vai dizer, mas nem foi nada demais, né? Tem sempre alguém que fala algo assim. E talvez, na verdade, objetivamente pensando, parece mesmo que é pequeno pra gente que tá vendo de fora. Só que psiquicamente, pra aquela pessoa, aquilo tocou em algum lugar enorme. Pra ela é muito maior o sofrimento, a dor, não tem nem o que dizer, né? Pois é. A gente ouve na clínica isso, né? Às vezes a pessoa está contando a situação e está muito tocada por ela. E a pessoa mesmo já diz, nossa, né? Mas Nem agora é tão falando, assim. não é tão grande assim o que aconteceu. Mas emocionalmente é muito grande. Sim. E o contrário e é importante também. a gente falar isso pra ela. Não, se pra você tá grande, é grande. É né? grande. Você tem que levar em conta. Sim. E o contrário acontece também, né? Às vezes você fala, nossa, a pessoa passou por uma situação de crise enorme, né? E tá tudo certo. Ela Sim. tinha recursos, conseguiu lidar com aquilo, elaborou e você fala, nossa, ela passou bem pela situação, pelo tamanho que ela tem. Exato. Por isso que a pergunta não é apenas, né, o que aconteceu, né, como a Paty estava falando, mas o que esse acontecimento encontrou dentro de mim. E essa pergunta, gente, muda tudo. Porque uma crise psíquica, ela não começa necessariamente quando algo externo desmorona, né? Mas às vezes a vida por fora até continua lá relativamente igual, mas por dentro é como se algo já tivesse começado a rachar. Acúmulo, né? Como se fosse um acúmulo de coisas acontecendo até vir a rachadura total, o desmoronamento. É a famosa imagem do copo, né, cheio de água, que a gente nunca entende. Uhum. Mas aconteceu, aquela pequena gota transbordou. Onde que Mas ela surgiu, né? A gente nunca entende o que já veio para encher esse copo antes, né, de transbordar. Sim. E falando em tudo isso, acho que a gente pode até pensar que nem uma crise interna. Muitas vezes ela começa, né, pensando nisso. A pessoa, ela continua fazendo o que sempre fez, mas aquilo já não organiza mais a vida dela do mesmo jeito que era antes. Então, ela vai continuar no mesmo trabalho, mas já não consegue acreditar no papel que ela desempenhava ali. Então, pode continuar no mesmo relacionamento também, mas algo dentro dela já não responde da mesma forma na relação. Ela vai, às vezes, agir de uma forma diferente, não se colocar tanto como ela se colocava antes, né? Então, ela continua sendo aquela pessoa, a forte, o papel responsável, a boazinha, a competente, a que sempre raciocina tudo, né? Racional, a que dá conta de todos os problemas, mas alguma coisa começa ali dentro dela a se revoltar contra essa imagem que ela carregava. E isso pode confundir muito, né, Paty? Porque de fora, é o que a gente estava falando, tudo aparentemente tá normal. E a pessoa mesma pode pensar, né? E se culpar, né, inclusive. Não tem motivos para estar assim. Mas esse é um engano muito comum, né? Porque nem toda crise começa porque existe um motivo externo evidente, né? Às vezes ela começa porque uma forma antiga de adaptação chegou ao limite, né? Saturou. Na linguagem junguiana a gente pode dizer que a atitude consciente ficou unilateral, né? A consciência escolheu uma direção e isso foi muito importante em algum momento. Mas, com o tempo, outras partes da psique foram sendo excluídas. E elas não desaparecem, elas começam a pressionar para serem reconsideradas, né? Então, para equilibrar essa tendência de se tornar muito unilateral. A gente pode até pensar no exemplo, né, Dani, de uma pessoa que organizou a vida inteira em torno da eficiência de alguma coisa que ela tinha ali, uma habilidade. E aí, em algum momento, começa a sentir que, apesar dela dar conta daquilo, ela sente um vazio enorme. Ela tem resultados ainda, mas perdeu o contato com o desejo que motivava ela a fazer aquele papel tão bem, né? E é uma pessoa que se orgulhava de, não preciso de ninguém, né? Eu posso começar a fazer o que eu quiser, eu dou conta de tudo, que é o que a gente estava dando aqui de exemplo. Ela começa a se sentir profundamente sozinha. Sim. E aí também uma outra opção que a gente pode, né, um outro exemplo, pensar é aquela pessoa que sempre manteve tudo sob controle, né, que
organiza tudo, que não tem nada fora do lugar. A pessoa tá sempre consegue dar conta de todos os lados da vida dela, como mãe, como profissional, como esposa. Sempre tá tudo bonitinho, lindinho, né? Tudo organizado. E aí, de repente, entra numa crise justamente quando percebe que já não consegue controlar o que tá sentindo, porque isso vai vir à tona de algum jeito. Por experiência própria, a maternidade acho que é bem esse momento, né? Assim, Verdade. Pessoas que às vezes são muito controladoras e tal, entram muito em crise nesse momento justamente por isso, né? Porque nada tá sob controle. Então, olhando para tudo isso que a gente tá falando, acho que a gente pode pensar que a crise não vem para dizer simplesmente, né? A sua vida tá errada. Não, né? Esse cuidado é importante, a gente tem que destacar. A crise, a gente não vai romantizar e falar, nossa, é lindo passar por uma crise. Mas também não é um defeito. É necessário, deu problema. né? Ela não é linda, mas talvez seja necessária. Ela mostra só que aquele jeito de viver ficou difícil de manter, que não está funcionando mais e que a psique precisa se desenvolver para achar novas saídas. Eu acho que até a psique fica sobrecarregada, né? É como se ela falasse, não dou mais conta. Bugou o sistema. Desse jeito não funciona Preciso mais. de respirar. Exato. Um ponto importante que o Jung traz é que a consciência e o inconsciente nem sempre querem a mesma coisa, né? No livro A Natureza da Psique, ele fala disso. Ele trabalha a ideia de que o inconsciente tem uma função que compensa a função da consciência. É um sistema de homeostase, né? Um equilíbrio. A consciência, quando ela vai demais para uma direção, o inconsciente faz o contraponto e leva para outra direção, na mesma proporção. Exato, aí que tá, né? Não quer dizer que o inconsciente está mostrando o caminho certo, não, ele está compensando. O caminho certo é a média dessas duas tendências, né? Uma que está indo demais para um aspecto, a outra está indo demais para o outro aspecto. Então, não é como se o inconsciente fosse contra a gente, né? Contra a consciência. Isso é um pouco equivocado. O inconsciente não é inimigo, mas ele também não obedece o ego, o que a gente quer. Ele simplesmente não segue o plano consciente, ele mostra um outro lado. Por isso que ele é importante, né? A gente ouvir o que ele diz, porque ele mostra uma outra perspectiva de funcionamento. E Jung fala isso o tempo todo, né? Na teoria dele, dessa coisa dos extremos, da gente sempre buscar esse equilíbrio. E é justamente quando entra em crise que é essa busca desse equilíbrio, né? É a busca. Se eu tô indo muito pra um lado, a crise vem pra me mostrar, me puxar pro outro e chegar nesse equilíbrio, né? E nessa hora, às vezes, a gente sonha e fala, mas eu sonhei isso porque eu tô passando por uma situação difícil. Tá, mas isso você já sabe. O inconsciente não ia se dar o trabalho de falar de alguma coisa que você já sabe. Então, presta atenção, porque o sonho está te mostrando algo além daquilo que você já sabe. A Von Franz sempre diz, né? O sonho sempre mostra alguma coisa que a consciência não conhece. Então, ele não vai acontecer para falar de algo que a gente já sabe. E aí, a gente tem que procurar. Nem sempre a gente acha, né? O que é que o inconsciente está dizendo no sonho. Por isso que a gente precisa ouvir os sonhos, né? E a sequência deles. Sim. Perfeito. Você falou um negócio interessante, Dani, disso do inconsciente não ser obediente ao ego, né? E é muito interessante porque é muito comum a gente ouvir dos pacientes, né? Como se, mas eu tenho que controlar. Como que eu faço para controlar? Como que eu aprendo a... E eu sempre falo, né? Não vai. O inconsciente, né? A sombra, enfim, tudo isso que tá aí, é muito maior, é muito mais forte. Tem muito mais energia do que a própria consciência, né? É aquela metáfora que a gente sempre usa, né? Que a gente comenta algumas vezes. Se o oceano é todo inconsciente, a ilha é a consciência, é uma pequena ilha, é uma pequena porção, né? O oceano é muito maior, é muito mais misterioso e muito mais forte. Se ele quiser mandar um maremoto na ilha, é Baobao ilha, né? Então, não, o inconsciente não vai obedecer ao ego, gente. E, inclusive, é aí, né, que a crise pode aparecer, nessa questão da gente tentar ir contra, né, o que o inconsciente está tentando trazer pra gente. Porque o ego diz, o ego é teimoso, ele vai falar, eu quero continuar assim, né? Foi desse jeito que eu aprendi até agora, que deu certo. Sempre foi assim, né? Mas alguma coisa começa a dizer, né, internamente, eu não consigo mais desse jeito. E tudo isso que você tá falando, né, Má, mostra uma tensão que pode aparecer de várias formas. Aí o paciente às vezes relata lá, né, tô muito ansioso,
Ou como a Dani falou dos sonhos, né? Sonhos repetitivos. Por que eu tô sonhando tanta mesma coisa? Eu não tô entendendo. Não faz sentido esse sonho, né? Mas eu tô ali sonhando de novo, de novo, de novo. Uma irritação que eu não consigo controlar, não sei de onde vem. É uma coisa que quando eu vi, já falei, já fiz. Um cansaço físico, né? De querer dormir horas e horas e horas. E por mais que eu durma, parece que eu ainda tô cansado. Não funciona, O corpo ainda não tá descansa. pedindo, pra dormir mais. Perda de sentido de várias coisas. Então, as coisas deixam de fazer sentido, né? Muitas vezes começa a analisar e as coisas parece que já não tem mais o mesmo brilho de antes. Uma tristeza que eu não consigo controlar também, que às vezes vem. Eu não sei nem por que tá tudo bem na minha vida, tô organizada, né? Impaciência, que acho que vem junto aí com a irritação. Sensação de estranhamento consigo mesmo, porque justamente tem esse movimento de, nossa, mas eu não tô mais fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu tô mudando, eu nem sei porquê, nem queria, na verdade, né? Muitas vezes a pessoa até tenta resolver apenas tentando voltar a esse estado anterior, né? Porque percebe que tá sofrendo essa mudança e quer voltar para esse estado anterior, né? É o que chamava de crise existencial. É verdade. Tô numa crise existencial, não sei porquê, nada tá bom. É verdade. Exato. Isso que você falou, né, de voltar no estado anterior, é aquela frase, né, que a gente aparece muito também em terapia, né? Ah, eu só queria voltar a ser como antes, né? Isso é verdade. Nossa, é verdade, parece bastante. E é compreensível que a pessoa fale isso, né? Porque quando uma crise começa, a primeira coisa que a gente vai fantasiar é quero voltar porque eu tava ali, é mais seguro, né? A minha forma antiga pode não ser mais saudável no momento, não tá mais fazendo sentido pra mim, mas é a mais segura, então eu vou voltar ali. Porque aí eu tenho certeza do que eu tava fazendo, eu começo a desejar, né, o que eu desejava, eu consigo funcionar do jeito que é conhecido, eu tenho controle sobre aquilo. Então fica mais fácil pra mim. Mas às vezes essa crise começou justamente porque aquela forma antiga que eu era já não pode mais sustentar a minha vida de hoje. É que nem o pessoal brinca, né? Ah, eu quero voltar pra barriga da minha mãe. É verdade. Né? É seguro, é É uma tranquilo, boa. tudo funcionava. Mas não dá mais, né? Saiu, não dá pra voltar. Então é isso, o objetivo não é voltar pro que era antes, né? Muitas vezes o processo vai querer uma nova atitude. Então, a gente saiu da barriga da mãe, não dá pra voltar, nem no mesmo minuto, não tem mais como. Porque a gente passou uma etapa de desenvolvimento. Sim. Psiquicamente é a mesma coisa, né? A gente passou para uma outra etapa, a gente precisa continuar se desenvolvendo. Mas isso assusta, porque é novo, né? E tudo que é novo, a gente tem medo. Essa nova atitude, ela ainda não está pronta, então a gente também não sabe muito bem o que fazer, nem como fazer, né? É frequente, não é regra, mas é frequente nesses momentos a gente ter sonhos de perseguição. Alguma coisa quer invadir a casa, tem um ladrão me perseguindo, tem alguém assustador que eu não vejo o rosto que está me perseguindo. Não é regra, como nada é regra, né, no funcionamento psíquico, mas existe essa possibilidade, né, da gente se sentir perseguido por algo E desconhecido. tem também, acho que sonhos que tem aquela coisa do ataque, né? Eu tô me defendendo, que eu nem sei do que é no sonho. Não sei se vocês já viram isso. Eu vejo isso com os adolescentes, eles trazem de... Aí ele fala, nossa, eu ataquei a pessoa, eu nem sei porquê, mas ainda mais adolescente que tá nessa fase de transição, buscando, né, nessas mudanças todas de quem eu sou agora, qual é a minha forma antiga, de agora, daqui a 10 minutos. E aí eles sonham muito isso, né? Alguém me atacou, eu defendi batendo de volta. Eu não sou assim, como assim? Né? E sonha com esses ataques, assim, de defendendo, atacando. Sou eu brigando comigo mesmo, Isso. né? Eu me defendendo de um jeito novo de Exatamente. funcionar, de uma outra possibilidade, que como eu não conheço, parece uma grande ameaça, né? Bom, esse período é um período difícil, dessa transição, né? Entre a forma antiga, que já perdeu força, e a forma nova, que ainda não se consolidou, que ainda não tem habilidade para funcionar. Perfeito. E a gente não precisa, né, transformar esse episódio aqui numa aula sobre conceitos, mas tem uma ideia de Jung que eu acho muito legal e que acho que combina bastante com isso que a gente está comentando, que é a função transcendente. Eu sei, é um nome difícil, mas a ideia, ela pode ser dita assim de uma forma simples. Vamos lá. A função transcendente, gente, ela é o processo em que a consciência e o inconsciente, em vez de ficar ali brigando, em conflito e tal, podem produzir uma terceira possibilidade, um terceiro a partir de 2, né? Uma nova atitude. Então, não é a consciência vencendo o inconsciente, não é o inconsciente engolindo a consciência.
é algo novo que vai nascer da tensão entre esses dois. Importante dizer também que o Jung ele faz questão de dizer que o transcendente aqui não significa algo místico, tá? Ou sobrenatural, enfim. É uma função psicológica, né? É a possibilidade de passagem de uma atitude para outra. É isso que é transcender, né? Sair Exato. do que você estava, transcender aquele espaço e ir para o próximo, né? Para a próxima etapa. Isso. Tudo isso que você tá falando, né, Má? Acho que é tão... chega a ser até bonito pra gente poder pensar essas crises. A gente tá aqui falando de crise. As pessoas devem estar falando, nossa, credo, não quero isso aí. Mas é bonito a gente poder ter essa oportunidade de pensar. Porque, como a gente tava falando, a crise psíquica pode ser vista como um momento em que a pessoa já não consegue me viver como antes. E olha como isso é rico, né? Mas ainda também ela não sabe viver de outro modo. Então, é necessário ela passar por esse momento da crise, naquele momento, daquele jeito, para que as coisas comecem a fazer um outro sentido. E aquele lugar que é lugar horrível de dizer, né? Eu sei que não dá mais, mas eu também não sei o que vem agora. Então, causa um estranhamento, um medo, mas é necessário. Então, eu preciso passar por essa turbulência aí. E esse lugar é angustiante, né? Sim. Porque não tem mais, as respostas que funcionavam já não funcionam mais. Uhum. E, ao mesmo tempo, é aí que o processo novo precisa acontecer. Então, você precisa achar uma saída criativa, Sim. né? Que é o que a função transcendente traz. O problema é que a gente quer resolver as coisas rápido e sair da crise o quanto antes e entender o que está acontecendo e por quê e qual que é a solução. E, às vezes, essas coisas precisam de tempo. Sim. Imagina se a pessoa mudasse de repente também, né? Acho que ia assustar todo mundo, porque de repente ela é de um jeito, dia seguinte ela fala, pronto, já mudei. Até as outras pessoas não iam conseguir se adaptar, né? Às novas formas dela de lidar ali nas relações. Ia ser muito estranho, né? E às vezes isso nos faz, assim, sem trocar de cenário, digamos, né? Sem mudar de atitude, né? Tipo assim, a pessoa muda de trabalho, mas continua se explorando. Ela muda de relacionamento, mas repete a mesma forma de vínculo, né? Muda a rotina, mas mantém a mesma relação consigo. Ou seja, a mudança externa até acontece, mas o que acontece nesse caso? A ruptura psíquica não foi elaborada. Porque ela quis resolver muito rápido, né? E isso não significa transformação. Mudar não é transformação. A transformação, ela vai acontecer quando algo interno, no eixo interno, muda, né? Não é o que vem de fora. Isso. Uma outra ideia que o Jung traz e que é muito importante é a de energia psíquica, né? Acho que é importante falar disso. A nossa vida interior, ela distribui esse valor. A nossa energia psíquica é distribuída em todas as áreas da nossa vida. Algumas coisas têm muita carga para nós e outras têm pouca. Carga do quê? De energia mesmo. Igual a energia elétrica, a gente tem energia psíquica, aquilo que nos move, né? Tem coisas que a gente põe mais energia, mais vontade, e outras que a gente põe menos. Algumas mobilizam mais, outras não. É como se dissesse... Então, não é só que a pessoa diz que valoriza, é o que realmente tem força dentro dela. É tipo isso, Dani. Porque é como no trabalho, né? Você tem uma tarefa para realizar, então, sim, eu preciso fazer, mas ela não tem nenhuma vontade para fazer aquilo, né? Ela prefere fazer outra coisa. Quer dizer, a energia psíquica dela está direcionada para outra coisa e não para aquilo que ela precisa fazer. Às vezes a pessoa diz, eu nem ligo mais para isso, mas você percebe nitidamente que ela reage àquilo profundamente. Quer dizer, ela liga sim, ela só racionalmente diz que não. Ou, isso não é importante para mim. Mas aquilo aquilo mobiliza muito. Ou o contrário também, né? Ela diz que é importante, mas parece que não movimenta nada, né? Então, ela ainda tá no processo de crise, mas ela não consegue perceber porque ela já quer fazer essa mudança rápida. É como se fosse isso, né? São valores subjetivos, né? A intensidade que a gente coloca para certos conteúdos varia de pessoa para pessoa. Uma experiência pode ser transformadora quando ela realmente movimenta essa quantidade de energia direcionada para cada aspecto da vida. Sim. Né? Eu posso estar numa fase da minha vida em que eu coloco quase toda a minha vontade psíquica, a minha energia psíquica, no meu trabalho. Em um momento de crise ou de transformação, eu posso redirecionar e aí fazer uma transformação real, em que outras coisas vão ter valor para mim, não só o meu trabalho, né?
aí sim a gente tem uma mudança. Entendi. Uma mudança não, uma transformação, né? A É. mudança pode não acontecer, eu posso continuar no mesmo trabalho. Só vou lidar com ele de outra forma. Sim. E isso, inclusive, explica, né? Porque algumas experiências mudam quem nós somos. Porque é como se elas deslocassem, né, o centro de gravidade interno, assim. Algo que antes parecia essencial, de repente perde força, né? E aí alguma coisa que era antes não era tão importante assim, começa a se tornar mais evidente, mais importante. Uma imagem antiga que a gente tem da gente mesmo começa a se desfazer. Um desejo que a gente tinha começa a aparecer. Enfim, uma necessidade reprimida pode começar a aparecer. Tem muita coisa, né, nisso. Acho que isso que você tá falando, Má, tem a ver com quando uma pessoa diz assim, eu sempre achei que queria aquilo. Mas agora que eu consegui, percebi que não era bem assim, não. Aquela às frase. Que é aquela frase que o pessoal fala, o tédio. O que é? A ânsia de possuir, a ânsia de obter, o tédio de possuir, algo do tipo. Porque ela não viveu o processo, né? Ela foi com tanta sede ao pote que aquilo já nem faz sentido, né? Ou também tem aquelas frases que algumas pessoas dizem assim, né? Eu passei anos tentando provar que eu dava conta daquilo e agora não quero mais viver pra provar nada. Ou ainda aquela típica frase também, eu achava que o problema era a falta de disciplina, né? Eu não tinha disciplina suficiente, mas na verdade era a falta de sentido. Olha só que profunda. Sim, sim. Então, essa frase é forte, né? Porque muitas crises, elas podem ser interpretadas moralmente. A pessoa acha que ela tá fraca, ou que ela é ingrata, ou que ela é preguiçosa, ou, eu sou muito confusa. Mas o que está acontecendo é que a energia psíquica se retirou daquela forma antiga de funcionar. E quando ela se retira, o ego perde as referências. A gente costuma ficar meio desesperado, porque ele está apegado à identidade antiga, mas já está funcionando de um jeito diferente. E aí, pegando carona nisso, Dani, que você comentou, vamos pensar numa pergunta prática aqui que as pessoas podem se fazer. Como que a pessoa reconhece que aquilo não é só um dia ruim, sabe? Que, sei lá, talvez uma ruptura psíquica tá começando, né? Então, é uma ótima pergunta, né? Não tem um checklist, mas tem alguns sinais que a gente pode perceber, né? Por exemplo, quando alguma coisa perde o sentido de forma persistente, não é só o cansaço da semana. Né? É uma sensação de que um jeito antigo de viver já não funciona mais, a vida já não convence daquela maneira. Uma outra coisa é quando as nossas reações ficam muito desproporcionais ao acontecimento. A pessoa percebe que uma coisa pequena fica grande. Aquilo já é um sinal de que não está funcionando. Né? Uma outra coisa é quando a gente começa a aparecer imagens internas, né? Os sonhos ou imagens de fantasias, lembranças, incômodos. Você percebe que tem alguma coisa que não está legal. Né? Ou então quando a pessoa sente que não consegue mais funcionar do jeito antigo, né? Habitar aquela identidade antiga. Ela tenta fazer do jeito antigo e não se encaixa mais. Né? Isso é muito nítido quando a gente muda de casa. Vamos botar no concreto. Né? Então, você desmontou a casa antiga, seja quando você sai da casa dos pais, que é a primeira mudança significativa, né? Então, você sai da casa dos pais e vai morar sozinho. A casa nova ainda não é a sua casa, mas a casa dos pais já não é mais a sua casa. Então, é meio que você fica sem casa. Eu acho que também tem muito a ver com o que a gente sempre fala aqui, né? Da importância dos rituais, que é justamente isso, né? Imagina, eu mudo de casa, que a gente tá falando. Mas se não tiver todo um ritual que eu faça, que ajuda, né? A mudança é esse ritual de entender que eu tô saindo daquela vida, passando pra outra casa que simbolicamente representa uma nova vida. Né? O ritual ajuda nesse movimento. Ajuda muito. Nessa crise, nessa mudança, né? Pois é. Eu lembro que quando eu atendia presencial, eu atendia na minha sala. E acho que aconteceu uma ou duas vezes de eu ter que ir para uma outra sala da clínica, porque tinha um problema lá na sala de atendimento. Eu não sei se estava pintando, era alguma coisa assim. E teve uma vez que a minha sala ficava no andar de cima, a pessoa que eu ia atender tinha quebrado o pé, não podia subir a escada. Então, eu também ia atender na sala lá embaixo. Parecia que a minha cabeça funcionava de um jeito diferente na sala diferente, né? E quando eu mudei de clínica, eu falei, ferrou, né? Vou ter que me readaptar. O meu ritual foi, eu vou fazer a faxina da minha sala. Então, eu fui
eu fiz questão de, como tinha pintado, eu fui tirando as manchinhas de tinta do chão. Meio que quadrado por localizando cada quadrado. cantinho. Exato, me localizando. Eu falei, eu tô fazendo isso não só pela higiene, né? Mas mais para eu ocupar esse espaço. Se sentir Foi um pertencente ritual. ali, né? Pois é. Aí eu montei, coloquei os móveis, arrumei as coisas, né? E quando eu terminei de montar, no dia que eu comecei a atender nessa sala, eu já me senti à vontade em casa, né? Era a minha casa de trabalho. Não foi brusco como mudar de sala pra que nem você mudou, né? Não, que foi só uma sessão pontual, ou então um dia que tava pintando a sala. Que aí, nossa, parecia que tava deslocada. Eu tinha que fazer um esforço para pensar clinicamente, coisa que dentro do meu ambiente de trabalho era natural. Sim. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas a gente vive isso, por exemplo, no trabalho ou na nossa vida pessoal, esse ir se adaptando à nova forma de funcionar. Sim, com certeza. Ali foi concreto, mas isso subjetivamente acontece também. E essas crises, né? E a crise vem bem nisso. Você estava comentando dessa questão, de mudança de casa e quando sai da casa dos pais. Eu me lembro quando eu fui pra faculdade. Eu era muito nova, tinha 17 anos e eu saí, né? Lá de Macaúba, 8 mil habitantes, imagina. É aquela história, né? Igual o Joey do Friends fala, todo mundo sabe meu nome. Lá em Macaúba, isso é literal. E aí todo mundo me conhecia e tal. E aí eu me lembro muito, tipo... Chegava lá em Maringá, tanto que a primeira semana eu só chorei, assim. Porque ainda não era meu espaço. Cheguei numa república que já estava montada, enfim. Aquela sensação de não pertenço aqui, né, um desconforto. Só que as primeiras vezes que eu ia pra Macaubal era... Ai, ufa, agora tô em casa. Mas muito rapidamente, assim, em questão de meses... Quando eu ia pra casa dos meus pais, já não era mais aqui minha casa, sabe? Era a casa dos meus pais. Comece menos. E aí vai menos, né? Eu fazia esse movimento também, eu ia de 15 em 15 dias pra casa dos meus pais, e aí quando eu voltava pra Bauru, eu ficava mais tranquila. E eu falava, não, acho que agora dá pra ir menos pra casa dos meus pais, porque agora aqui é minha casa. Então eu ia uma vez por mês, Vai ia nos mudando. feriados, assim, sabe? Eu lembro muito, assim, de chegar depois, né? Chegar no meu quarto e aquele quarto arrumado demais, que claramente ninguém tava habitando nele. Eu falava, nossa, mas não é mais o meu quarto, é minha casa, né? E aí, quando eu cheguei em Maringá e deu um relaxamento, assim, eu lembro, tipo, ufa, agora eu tô em casa. Eu lembro muito, caraca, que legal, agora eu tô me sentindo aqui, tipo... E foi todo um processo. Foi todo um processo, né? Então, as coisas levam tempo, é isso, né? A gente tem que ter paciência pra saber conviver com isso muitas vezes, né? A experiência concreta representa a movimentação interna Exato. nesse sentido, né? Exato. E nesse sentido foi muito legal, porque isso acho que foi o que você falou, né? Os rituais. Esse, ufa, relaxei, tô em casa. Quando eu cheguei lá em Maringá, onde eu fiz faculdade, eu lembro de, tipo, que legal, quer dizer que agora sou gente grande. Eu queria ter feito na minha faculdade aquela que eles fazem, né, o trote com os bichos. Porque eu gosto tanto de ritual que eu falei, bom, lá era um trote respeitoso, então eu falei, o que ia fazer? Eu não fiz. Então eu demorei um pouquinho também pra entender, nossa, eu saí do cursinho, tô na faculdade, mas não tive o trote, cadê? Pra me localizar. Então também tive que fazer um movimento, assim, parece que demorou um pouquinho, mas foi. E aí eu fui fazendo esse esquema, assim, aumentando o tempo, o espaçamento, porque é onde eu fui me sentindo mais à vontade, onde eu tava, e não ficando mais tanto com os meus pais, porque era esse movimentinho de respeitar meu tempo, né? De sair do ninho. De sair do ninho. Bom, voltando para a teoria, eu até acrescentaria que quando a gente pensa em toda essa tensão que a gente estava falando, entre o que a pessoa vive por fora e o que ela começa a saber por dentro do que ela está sentindo, é como se por fora ela pudesse dizer, tá tudo certo. Mas por dentro alguma coisa respondesse, não tá não. Isso pode dar muita culpa, né? Com certeza. Porque, tipo, sabe aquela coisa de, gente... Nossa, isso aparece muito também na clínica. Eu não tenho motivo pra reclamar, tá tudo bem. Não sei por que eu tô me sentindo assim. Eu deveria estar feliz, ser grata por tudo, né? Ou dar conta de tudo, porque isso eu já dei até agora porque eu não tô dando. O que tá acontecendo? Tem tanta gente pior. Nossa, Esse sim. é um clássico. Esse é um clássico. Eu acho que a palavra gratidão a gente distorceu também ao longo do tempo, né? Porque a gente usa hoje ela com muito mais frequência. E aí a gente já usa eu sou ingrato a. E aí agora a gente usa gratidão para outras coisas, né? Então acho que essa relação com a palavra, o significado da palavra distorceu muito, assim, né? E aí a gente traz muito mais isso de sou ingrato. Olha só, eu preciso ver os outros piores que eu, mas não preciso ver os outros piores que eu, né? Eu também sofro. Ou então eu não sei se demorei... na mesma intensidade ou não, mas eu sofro. Né? Tipo, eu demorei tanto pra conseguir isso que eu tenho agora. Seja, né, um filho, seja um trabalho, seja, enfim, qualquer coisa.
E agora eu não posso reclamar que eu tô cansada, eu não posso reclamar que não tô feliz o tempo todo, como se não pudesse. Então, essa vem junto com essa culpa, né? Eu já vi vários debates sobre isso falando, né? Tem muitas mães que colocam, principalmente nas redes sociais, isso as famosas, principalmente, de que é muito, e mostra o processo delas tentando engravidar. E aí, quando elas conseguem, depois de anos, eles fazendo vários tipos de tratamento, algumas ficaram assim, né? Teve ou baby blues, ou até depressão pós-parto, e aí as pessoas caíram em cima delas nas redes sociais, falando, não, aí você não queria tanto, agora aguenta. E aí um monte de gente tentando defender elas. Não, ela tem todo o direito de, apesar de desejar muito aquilo, essa mudança, essa transformação na vida dela, que é ter um filho, também gerar um sofrimento, também gerar cansaço, né? Faz sentido, Faz então. todo sentido. Pois é, a gente não tem que fazer esse julgamento moral, né? Do que é certo, do que é errado. Porque cada um sente de um jeito. Então não tem, ai, nossa, tem tanta gente que passa por coisa pior do que eu. Sim, tem muita gente que passa por coisa pior. Mas para cada um isso funciona de um jeito, né? E o que você está sofrendo agora tá mobilizando coisas em você. E como você transforma o seu processo, é responsabilidade sua. Então, não é mais difícil, é mais fácil a vida do outro, então eu não devia reclamar, né? Eu queria tanto engravidar, então agora eu não posso reclamar. É como isso me transforma. Muito menos um julgamento moral, muito mais um observar o processo para poder lidar com ele. Né? Que ferramentas eu tenho agora, ou eu preciso desenvolver para poder lidar com essa nova condição. Porque a anterior não funciona mais, mas eu ainda não sei fazer o novo, né? Então, por que isso me incomoda? Onde é que isso toca? O que a vida está me mostrando? Né? Para onde eu estou indo? E se a gente olhar para isso, ao invés de brigar com a vida, a gente vai achando um caminho. Mesmo que isso demore, a gente vai conseguir se desenvolver naquela direção. É muito bom. E aí tem uma armadilha muito comum, inclusive, né? A Paty estava falando de rede social e julgamentos e tudo mais. Estava pensando aqui. Uma outra armadilha que é muito comum hoje é achar essa coisa meio gratiluz, né, Paty? Achar que todo o processo de transformação tem cara de evolução. Sim. Coisa bem good vibes, né? Se tá evoluído, já tá resolvido, né? Não preciso entrar no processo, eu não preciso saber como lidar com aquele novo. Só vai, né? E tipo assim, como se imediatamente a pessoa entrasse no nirvana, né? Ficasse mais calma, mais sábia, mais segura. Mais resolvida. Na verdade, muitas vezes é o contrário, né? O Jung fala isso, né? A pessoa que está caminhando no processo de individuação, ela é mais difícil de conviver do que as que não estão. A terapia justamente acontece isso, né? A pessoa entra em terapia, ela começa a mudar várias formas dela lidar com as adversidades da vida como ela lidava antes. E aí ela fala, opa, deixa eu parar a terapia porque eu acho que isso aqui não tá... Ou as pessoas em volta. Não, essa terapia não tá ajudando. Começou a terapia Verdade. Agora... Por quê? Porque desestabiliza aquela estrutura que estava apoiada em alicerces ruins, Sim. né? Então, sim, tem que movimentar todo mundo. E às vezes não é agradável para quem tá do lado de fora, né? Perfeito isso que vocês estão comentando, porque o início de um processo, inclusive, ele pode parecer meio caótico, pode parecer desorganização, né? A pessoa pode ficar mais sensível, mais confusa, mais questionadora. E como você falou, né, Dani? Menos adaptada ao que aceitava antes. Até mais irritada com o que tolerava antes. Tem uma frasezinha de internet que tá na moda, mas que faz sentido nesse aspecto. De que a primeira pessoa que vai se revoltar contra essa sua nova versão é justamente aquelas pessoas que ultrapassavam o limite com você, né? Exato. E a gente fica orgulhoso do paciente. Ele conseguiu se posicionar. E a família tá... Não, essa aqui é horrível, essa terapeuta, essa psicóloga. Essa terapeuta não é boa, não tá funcionando. Já aconteceu, e às vezes a pessoa traz, né? Olha, a minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, fala, não, essa terapia não tá boa. Justamente porque tá mudando. Não significa que essas mudanças são uma regressão, né? Não é um sinal de que a versão antiga tá se desfazendo. Mas... tem alguma coisa ali que está acontecendo, né? Não significa que imediatamente a gente conseguiu se desenvolver, então que essa nova versão ela é definitiva. A desorganização não significa uma coisa necessariamente, nossa, super positiva. É ruim, né? É confuso, mas é um passo para o desenvolvimento, né?
Ou seja, no processo de individuação, nada é definitivo, né? Tudo está em processo. Por isso chama processo, né? Não é uma coisa que você alcança e pronto, é definitivo. Perfeito. Esse ponto, Dani, que você está comentando, a gente estava pensando que é muito importante, porque não dá pra gente romantizar, né? Qualquer desorganização. Nem toda crise, né, é um processo transformador. Às vezes é sofrimento agudo mesmo, que precisa ali de um cuidado, né? Às vezes é esgotamento, isso é muito sério. Adoecimento, né? Às vezes é um trauma reativado. Por isso que, clinicamente, a gente precisa sustentar as duas coisas, inclusive como psicólogas, né? Cuidar do sofrimento real e escutar ali o possível, né, sentido psíquico que aquela crise está trazendo. Eu acho até importante a gente ressaltar que a gente não está defendendo que ninguém deve ser empurrado porque sofrimento, como se isso fosse uma garantia de crescimento, né? Mas a gente não pode negar que algumas experiências difíceis vão trazer processos que não começariam pela via do conforto, né? Então, a gente está falando justamente disso. Olha, não dá pra ser tudo tranquilo, maravilhoso, lindo esse processo de transformação. Mas é importante a gente reconhecer que ele vai trazer um desconforto, mas ele é necessário. E a gente precisa ser muito responsável nesse ponto, porque a crise nem sempre se resolve sozinha, né? Nem toda travessia interna consegue ser feita sem ajuda, sem um acompanhamento. O sofrimento intenso precisa de acompanhamento e cuidado clínico, né? Às vezes do grupo que está em volta daquela pessoa também. Às vezes precisa, assim, de um acompanhamento médico, psiquiátrico, de um suporte concreto, real, né? Não dá para deixar, deixa que resolve. Sim. Eu acho que até uma questão para a gente colocar aqui a crise não é boa em si, é um fato, mas ela pode se tornar significativa quando encontra uma elaboração, né? Essa rede de apoio, tem todo um processo que é saudável por trás ali, né? Então, e como cuidar disso, né? Como cuidar quando a crise começa internamente? O primeiro passo é a gente não apressar a conclusão, né? Não querer que isso se resolva rapidamente. Mas a gente precisa pensar, né? O que eu faço agora? É importante que a gente procure saídas, mas nem sempre a gente encontra essas saídas rapidamente. Talvez a gente precise perguntar o que está acontecendo antes de tentar entender o que eu faço agora, né? A gente tem que ter esse tempo, que é o tempo de absorver o que está acontecendo. Até porque, às vezes, a pessoa quer tomar uma decisão grande, né? Só para acabar com a angústia, né? Tipo uma válvula de escape, muitas vezes. Né? Tipo um analgésico, vou fugir logo dessa dor. Mas pode até ser necessário uma decisão externa, né? Alguma coisa que ajude a aliviar, mas ela tem que vir junto com a transformação interna, senão é só uma fuga, né? Que vai mudar, aliviar um pouco, mas não resolve. Talvez a pessoa mudar de cenário não resolva também, ela vai levar o conflito com ela. Então, ela precisa observar o que está acontecendo. Depois, ela precisa observar o que foi que perdeu valor, né? O que antes era essencial e agora não é mais. O que antes parecia uma escolha e agora parece só uma obrigação. E, por último, a gente observar o que começa a chamar a gente, né? Para onde o meu desejo está indo, o que tem surgido de novo, que incômodo que é persistente, que imagens eu tenho visto nos meus sonhos, que parte minha que está pedindo espaço na minha vida, né? Observar os sinais internos. Tudo isso leva tempo, né, gente? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra. Mas a gente não consegue responder elas tão rápido. Leva um tempinho. Né? Aí a gente fala, nossa, demorei para perceber, se eu tivesse pensado nisso antes. Não, você não ia pensar nisso antes. Você precisou da jornada inteira para poder chegar nessa conclusão. Não tenta apressar o processo. Né? Vive a vida é para ser vivida. E às vezes a pessoa vai fazer todas essas perguntas e não vai conseguir responder, porque às vezes ela ainda tá na primeira, né?
Então ela tem que responder cada uma num tempinho, que às vezes ela não vai. E às vezes ela não vai ter resposta pra algumas também, né? E depois, quando ela olhar em retrospectiva, ela vai falar, nossa, fez sentido. Mas levou um tempo. Pode ter levado 1 ano, 2, 3, 5, 10, não sei. Mas levou um tempo para eu sair dessa situação e chegar nessa outra. Mas a transformação é visível quando eu olho em retrospectiva. Quando eu tô vivendo a situação, parece que ela não acaba nunca. É igual quando a gente tem um bebê pequeno, não é? Tava pensando nisso. Nossa, meu Deus, eu nunca mais vou dormir. Depois você olha e fala, gente, mas foi só 1 ano. Mas só 1 ano, olhando de retrospectiva, é pouco tempo. Parece que 1 ano é eterno. Quando você tá lá, é eterno. Nunca mais eu vou conseguir dormir. Exato. Eu usava um mantra, eu uso até hoje, né? Com outro bebê, eu falo, vai passar. Ou eu falo, não, ele já fez 1 ano, quem vai fazer 1 ano agora? Eu falo, já fez 1 ano, falta só mais um, daqui a pouco ele, não, o bebê tá tudo bem. Não vai ser, porque eu fico, ai meu Deus, nunca mais eu vou dormir, eu fico nessa. Aí eu falo, não, tá tudo bem, daqui 1 ano, ou 2, ou 3, eu durmo, mas tá tudo bem, não é eterno. Em algum momento, Vão ser anos, talvez, mas não é eterno, pelo menos eu acho que traz pra realidade, né? A gente dá uma aterrada. Exato. Eu tava pensando exatamente nesse exemplo, Dani, da maternidade, né? Da gente respeitar os tempos, os processos e se acolher, né? Acho que eu já até comentei no meu Instagram profissional lá. Logo que o Matheus nasceu, eu engoli cursos de sono e não sei o que. Fiquei neurótica, de verdade. Eu fiquei neurótica com janela de sono. Ele acordou 1h53, que hora que ele tem que dormir. Eu fazia conta, era tipo assim, enlouquecida. E aí, depois que melhorou um pouco, tal, que eu, né, saí um pouco do furacão do puerpério, aí a primeira coisa que eu fiz, me julgar. Do tipo, ai, que louca, olha, pra que tudo isso, né, não sei o quê. Fui pro outro extremo. Aí agora, me veio um insight esses dias. Falei, cara, mas teve um porquê. O Matheus nunca foi uma criança de dormir super bem. É dele. Hoje eu aprendi a respeitar o tempo dele, a biologia dele. Ele acorda e ele tem um ritmo dele, o jeito dele. Eu não era assim, eu era a criança que se olhava pra mim, eu já tava dormindo. Eu lembro que a moça que trabalhava em casa, até contei isso ontem, pra uma amiga, quando ela ia sair comigo de bicicleta, ela tinha que voltar empurrando a bicicleta, porque com o balanço andando, eu dormi na cadeirinha. Então, em 5 minutos, assim? Eu sempre dormi muito rápido. Eu entrava no carro, antes de chegar no trevo ali de Macaubó, tava dormindo já. São 8 quilômetros. Eu sempre dormi muito rápido. E o Matheus não é assim, ele demora. Tipo, a gente foi viajar esses dias, a gente foi pra Brasília. Pô, dá um tempo aqui, né? Mesmo que a gente foi de avião, dá um tempo. Sim. Ele foi começar a ter sono chegando lá. Ele ficou 1 hora aqui, ó. Bora viver, galera! É o jeito dele. E tudo bem, E tudo bem. E aí eu fiquei com um pouco me acolhendo, né? Falei, cara, teve um porquê eu entrar nessa neurose toda. Uma porque eu nunca lidei com isso, é a minha primeira vez. É o jeito que eu consegui ali responder a situação. Tem um pouquinho da questão do controle, né? Reconheço. Mas também porque talvez se ele fosse uma criança que dormia muito fácil, muito rápido e blá, 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 eu não ia ter ido atrás de tudo isso. Aí eu fiquei com um pouco tipo, Mayara, tá tudo bem, sabe? Foi parte do processo, né? Foi parte do processo, então a gente tem que entender que as mudanças, né, e tudo mais, elas levam tempo, como a Dani estava falando, né? Então tem coisas que antes eram centrais, agora não vão ser, enfim. Acho que a paciência funciona muito, né? E pensando nessa passo a passo que a Dani estava dando de perguntas, né? Eu acho que uma quarta observação importante seria essa pessoa daí conseguir, a partir da resposta dessas perguntas, buscar suportar a atenção desses opostos que vão surgindo, né? Porque uma crise interna, muitas vezes, ela coloca a pessoa entre 2 forças. E isso ela tem que ter claro, né? Como nas próprias perguntas que você foi trazendo, né, Dani, já atrás. O que era que não faz mais sentido antes e o que agora me impulsiona pra frente. Então, existe essa tensão entre os opostos e eu preciso conseguir sustentar. Vai ter momentos que isso vai me destabilizar, vai ter momentos que eu vou querer voltar pra trás, ser aquela forma antiga, mas tudo bem. Eu tô ali nesse jogo que nem você falou, né? Nesse processo de calma, tá tudo bem, se acolhe, vai passar. E uma parte, justamente, tem a tendência a querer preservar a vida que era conhecida. Eu acho que até um instinto de sobrevivência, né? Eu saber onde eu tava eu consigo lidar com aquilo. Isso aqui faz sentido pra mim, então eu vou ficar aqui. Já uma outra parte que é romper, que é coisas novas, novos desafios. E aí fica nessa dualidade que faz sentido. Entre segurança, entre a verdade. Às vezes querer agradar uma outra pessoa, porque até então o jeito que eu
vivi e convivia com as pessoas ali, agradava. E agora, como eu tô nesse processo de mudança, de transformação de quem eu sou, do que eu quero, do que eu gosto, provavelmente não vai ser agradável para todos, que é o que a gente estava falando aqui da terapia, né? A gente começa, a pessoa começa a se sentir impulsionada, e com certeza ali vai surgir alguma desestabilização para a família toda, né? O ego vai querer agradar, né? Continuar no que já tá conhecido. O inconsciente, né, a parte mais, digamos assim, essência da pessoa, ela quer existir. Sim. Né? Algo maior, mais amplo, mais profundo. E esse vai ser um dos trabalhos mais difíceis aí da clínica, né? Ajudar a pessoa a não resolver a tensão aí cedo demais, né? Só pra tomar um analgésico aí, como a Dani falou. E aí não é olhar para a crise e negar ela, né? Não negar a crise, isso é importante. Mas também não agir impulsivamente só para escapar dela, né? Pois é. Nas relações isso aparece muito, né? Às vezes a pessoa quer terminar tudo e resolver. Então eu vou pedir demissão, eu vou me separar, vou mudar tudo. A mudança externa, né? Pode ser até que essa mudança precise acontecer, mas não quer dizer que ela vai resolver tudo. Muitas vezes, primeiro, a gente precisa entender o que está aparecendo. A gente simplesmente decide que, não, o trabalho perdeu o sentido, não quero mais, né? Mas é a atenção dos opostos que a Paty falou. Eu não posso pedir demissão, porque eu vou viver do quê, né? Então, eu preciso fazer outra coisa. Mas o que eu preciso fazer? Isso pensa nacionalmente, mas tem muita gente que às vezes ali no emocional, no impulso, acaba no emocional, fazendo, vai no né? impulso. Mas como que eu posso lidar diferente? Eu tenho só duas saídas? Ou eu vou trabalhar 50 horas por dia, ou eu não vou trabalhar mais e vou viver vendendo coco? Não preciso ir para nenhum dos extremos, mas como que eu vou lidar com isso para achar um caminho diferente? Às vezes eu não preciso nem mudar de emprego, eu só preciso lidar diferente com ele. E isso é muito difícil, né? Porque a gente tem padrões que estão estabelecidos. É delicado, porque para cada um vai funcionar de uma forma. E porque a crise, ela pode pedir mudança externa, né? Como você estava falando. Mas pode acontecer de precisar de uma mudança externa. Não necessariamente precisa, né? Mas a crise sempre pede uma elaboração interna. Exatamente. E às vezes a gente precisa de ajuda, né? Então, quando a crise começa a comprometer a nossa vida e a gente precisa fazer essa elaboração interna e não consegue, né? A gente está vivendo, por exemplo, está tendo prejuízo no sono, na alimentação, não está rendendo no trabalho. Ou seja, a gente começa a perceber que está tendo um prejuízo, né, no autocuidado, ou que a gente está muito angustiado. A gente não pode querer ser o herói e passar por isso sozinho. Não, eu sei o que eu preciso. A gente acha que sabe, né? É como quando a gente está dirigindo. Não, eu tenho retrovisor, eu estou enxergando tudo aqui na minha frente, eu tenho como seguir e fazer o caminho sozinho. O que a gente nunca considera é que a gente tem alguns pontos cegos. E nesses pontos cegos, quem está do lado de fora é claro para enxergar e pode ajudar muito, né? E quem está dentro do carro não vai conseguir enxergar, a não ser que alguém diga isso para ele. Então, o processo de terapia vai ajudar justamente nisso. Não dá para atravessar sozinho. Então, eu preciso de alguém que me ajude, né? Que me ajude, inclusive, a conter esse processo, para ele não atrapalhar partes importantes e essenciais da minha vida. Sim. Perfeito. Nossa, e você falando disso da terapia, Dani, me lembra muito várias vezes que eu vivi isso, assim. Eu já mudei muito de trabalho, né? E cada uma para uma área muito diferente. Foram necessárias mudanças que eu fui fazendo ao longo da vida para estar onde eu tô hoje, mas eram trabalhos que eu gostava muito. E eu lembro que toda vez que eu pensava, vou sair, vou pedir pra sair. Aí como assim, né, exonerar? Que era um sonho ser concursada. Aí eu falei, não, vou exonerar. Não. Aí eu falava, calma, Patrícia. Fui fazer terapia, fiz 6 meses de terapia pra me fortalecer. E falar, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou pedir demissão. Não vou. Como que vai ser? Que estratégia eu vou... Né, não vou pedir demissão, pronto. Vou me preparar para pedir demissão, mas e aí? Eu preciso também ter um plano B. Então, aí eu já fui me preparando para arrumar outro emprego, para fazer outras coisas que faziam sentido também. Então, largar da prefeitura e ir para uma escola que eu sempre quis trabalhar. Aí, depois da escola, eu fui dar aula. Então, assim, eu fui fazendo mudanças, mas eu sempre tinha esse processo de calma. Eu acho que eu preciso mudar agora, mas agora eu ia para terapia, fazia pelo menos um tempo para trabalhar, focar naquele assunto e me fortalecer e falar, não, realmente, eu vou pedir demissão, tá tudo bem, né? Me acolher na terapia. Falar, tá tudo bem, vou pedir demissão, sabe? Acho que faz muito sentido, né? Quando
a terapia ajuda a gente a colocar as coisas no lugar, assim, organizar, né? Muito bom. Bom, e para encerrar esse segundo episódio da temporada, a gente vai deixar umas perguntinhas para vocês. Ir observando durante a semana, pensando, tentando responder no tempo de vocês aí, para poder ajudar. A gente deixou, acho que, vários questionamentos aqui para todo mundo deve estar querendo ajuda para pensar. Então, vamos lá. Que experiência recente mexeu com você mais do que parecia proporcional? O que na sua vida perdeu o sentido de uma forma bem silenciosamente? Existe alguma imagem antiga de você que ainda você está tentando sustentar de alguma forma? E existe alguma parte sua que está começando a pedir passagem? Gente, a ideia é, como eu falei para vocês lá no começo, não tente responder tudo isso rápido, tá? É para vocês irem no tempo de vocês. Às vezes não dá para responder todas, e a ideia é só que vocês reflitam. A ideia não é produzir uma conclusão imediata, né? É observar. Porque às vezes o início aí de um processo não vai aparecer como resposta. Pelo contrário, né? Aparece como pergunta. E vamos para as dicas. Para se aprofundar nesse tema, a nossa primeira dica é o livro do James Hollis, Os Pantanais da Alma, Nova Vida em Lugares Sombrios. Ele fala sobre os processos de transformação, né? É um livro de psicologia analítica, mas que é acessível ao público em geral, aos psicólogos. Então, é um livro muito bom. A gente já recomendou ele algumas vezes, né? Ele não tenta fazer o sofrimento ser bonito, né? Romantizar o sofrimento, mas ele fala desses lugares difíceis da alma, dos lugares que a gente prefere evitar e muitas vezes obrigam a gente a encontrar uma relação mais verdadeira com a nossa vida. É um livro bem bacana. E de dica de filme, a gente pode dizer do Nomadland. Eu não sei se é assim que fala. Nomadland, né? Nomadland. Uma mulher que está na casa dos 60 anos de idade e depois de perder tudo na grande recessão, ela vai para uma viagem pelo oeste americano e vive lá como uma nômade moderna. É um filme bem bonito, assim, né, de imagem, gráficos, para a gente observar toda a trajetória também dessa personagem que vai vendo perdas externas, mas que o processo principal dela é interno, né? Vai mostrando todo esse processo. Não é filme sobre superação, tá, gente? Naquele sentido mais clichê que a gente pode pensar. É mais sobre uma vida que precisa encontrar outra forma de continuar. Isso aí. E para quem quiser ir uma fonte mais junguiana, mais ainda, né, do que o Hollis, a gente traz alguns textos aqui do próprio Jung. Esses textos são os que a gente usou, inclusive, para fazer esse episódio, que é a função transcendente, que está na natureza da psique, e o texto é a energia psíquica. Os dois textos são do Jung, tá? Energia psíquica é tipo nível 3, né? É um livro difícil. Ele é minúsculo, não subestimem. Ele é bem fininho, mas é muito difícil. Tem uns conceitos que você fala assim, eu vou lá fazer um doutorado de física, depois eu volto. Isso. Mas é muito bom. Esse primeiro, né, a função transcendente, ele ajuda a gente a pensar a crise como uma tensão mesmo, né, entre consciência e inconsciente, e a possibilidade de surgimento de uma nova atitude, que é a função transcendente que a gente comentou. E o segundo, energia psíquica, como a Dani falou, ele é bem complexo, mas ele ajuda a gente a compreender por que certas experiências transformam essa distribuição interna aí de valor. A gente reforça, né, a ideia não é ler esses textos esperando aí uma explicação pronta, tá? Não é Google, pelo amor de Deus, é Jung, gente. Jung, ele vai te contar 5 mitos, depois ele vai te dar 3 explicações de uma tribo lá na África, mas que ele, no final das contas, vai te fazer entender muita coisa. E, principalmente, vai te ajudar a formular perguntas melhores. Bom, agora nesse bloco do que isso significa para você, a gente trouxe a letra da música do Caetano Veloso, que se chama A Oração ao Tempo. A gente falou várias vezes, né, nesse episódio, a palavra tempo, então nada melhor do que essa música. Legal, né? Vamos lá. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo.
tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos, tempo, 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 tempo. Essa música é linda, é uma das minhas favoritas da vida. Muito legal. Bom, gente, estamos aqui para convidar também vocês para interagir com o nosso podcast. Então, acessa lá o nosso site www.psicologiajung.com.br. Pode enviar também perguntas, compartilhar as experiências de vocês pelo e-mail podcastjunguiando@gmail.com. Siga a gente nas nossas redes sociais, @junguiano, que tá com a carinha nova, muito linda. E compartilhe esse episódio com alguém que tá atravessando alguma mudança, que talvez ainda nem tenha um nome, né? De tudo isso que ela tá passando, mas é importante para ela ouvir, às vezes ajuda nesse processo. E esse foi mais um episódio do Junguiano, com o roteiro e curadoria da Mayara, da Dani e da Paty. Até o próximo episódio. Beijo, gente. Até a próxima, até mais. Até mais.